Este país que morre lentamente. Olá. É este o título do meu comentário teológico da semana, de 15 a 21 de setembro, sábado, que hoje termina. Este país que morre lentamente. Somos um país que morre lentamente. Pior, é assassinado lentamente e de um modo mais cruel, que é o incruento, sem derramamento de sangue. Estão a matar-nos no cérebro, na mente e no coração. A ausência de afetos mata. A ausência de afetos mata. Mata silenciosamente. E os carrascos? Os carrascos que matam o país, que estão a matar o país, vestem roupas finas, viajam pelas grandes capitais da Europa e do mundo, e com eles o Ministério Público e a Polícia Judiciária não se metem. São até os seus cães de guarda institucionais. E os partidos políticos de direita e de esquerda, que é deles? Que é dos partidos políticos? Desapareceram todos. Reduzem-se, estão reduzidos aos respectivos secretários-gerais, ou coordenadores, ou presidentes, como se queira. Não é verdade que todos os dias os partidos que têm assento no Parlamento nos entram de porta dentro nos telejornais, mesmo em tempo de campanha eleitoral para as autárquicas? Mas entram os seus respectivos secretários-gerais, ou coordenadores, ou presidentes. Como é? Onde estão os partidos, os membros dos partidos, de direita ou de esquerda, já que se insiste em intervir politicamente, sobretudo por partidos e não de outra forma, que seria muito mais humana, muito mais nossa, muito mais maiêutica. Assim é tudo piramidal, de cima para baixo. E ou aceitas, ou calas-te, ou és expulso. Divergir é impossível, é proibido. Ser dissidente é visto como uma perversão. E os párocos e os bispos, que é deles? E os intelectuais orgânicos, que é deles? Fazem como os bispos e os párocos, estão metidos nos templos e santuários a fazer aqueles ritos vazios. Não é fazer sem mais, é a vender aqueles ritos sem mais, que são vazios, portanto banais, cheios de banalidade, sempre as mesmas coisas. E são também venais, e que matam lentamente o cérebro, os afetos, a criatividade. E os desempregados, que é deles? Que é deles? Dizem que são tantos, milhares, tantos, quase 1 milhão e não sei quantos, que é deles? Não ocupam
as praças do país, desempregados, porque não ocupam as praças do país dia e noite, porque não impedem o trânsito de circular dentro das cidades, porque não se sentam nas ruas. Estão desempregados. Porque não cercam os palácios do governo, do parlamento, os grandes palácios das multinacionais? Porque não os cercam sentados? E porque não cercam as próprias catedrais e os grandes santuários, onde se fazem e vendem banalidades? Somos um país moribundo, sem jovens imigrantes à força, como nos velhos tempos da guerra colonial. Imigrantes à força. Um país sem crianças que já nem nascem, e as que nascem estão logo formatadas em infantários e depois em escolas sem maiêutica, sem valores humanos. Somos um país de joelhos, numa Europa de joelhos, diante do grande capital, o senhor dinheiro. Quem melhor nos diz neste tempo é a nossa grande Sofia de Mello Breiner Anderson, no seu pranto pelo dia de hoje, que vou dizer: nunca choraremos bastante quando vemos o gesto criador ser impedido. Nunca choraremos bastante quando vemos que quem ousa lutar é destruído por troças, por insídias, por venenos e por outras maneiras que sabemos, tão sábias, tão subtis e tão peritas, que nem podem sequer ser bem descritas. É verdade. Somos um país sobre o qual temos de fazer o pranto, país moribundo. E estes dias são de campanha eleitoral para as autárquicas. E o que estão a revelar estes dias de campanha eleitoral para as autárquicas? Também estão a dizer o país desgraçado, moribundo, sem valores humanos que somos. É que nos estão a condenar. Os carrascos, as elites dos privilégios, que não percebem nada da vida, mas percebem de ambições, percebem de poder, são histericamente obcecados pelo poder. Estes dias de campanha eleitoral autárquica estão a dizer o país que somos, uma espécie de espelho. Está tudo de pernas para o ar. Quer dizer, as populações são chamadas a votar, mas não são chamadas, convocadas, organizadas para serem elas a eleger de baixo para cima, a escolher entre elas quem as poderá representar a todo o momento. Alguém que esteja organicamente, que faça parte delas de forma orgânica dia e noite. Não são as populações a tomar a iniciativa, tudo, não parte nada de baixo das populações, vem tudo feito de cima e de fora, e depois são chamadas as populações a ir dar o seu voto a quem e a quê? A quem e a quê?
aos banais e venais, que só querem poleiros. Está tudo de pernas para o ar. Este país que morre lentamente. E também deste país, nesta semana, chamo aqui o início do julgamento do padre do Fundão. É o padre Luís Miguel, ainda antes de 40 anos, com menos de 40 anos. O padre Luís Miguel está nesta semana, começou esta semana, no banco dos réus, acusado de pedofilia. Meu irmão Luís Miguel, presbítero da Igreja, estás no banco dos réus. E eu acho que o que deveria estar no banco dos réus é a lei do celibato obrigatório do clero, dos padres, que assim dita. A lei obrigatória, ou a lei do celibato obrigatório dos padres. Essa lei perversa, iníqua, essa lei antinatureza, essa lei anti-Jesus, essa lei anti-humana, é que deveria estar no banco dos réus. Vê se a levas para lá, Padre Luís Miguel. Vê se levas a lei para o banco dos réus. É ela, antes de mais, que tem de ser condenada. Porque celibato só por opção pessoal, nunca por uma lei imposta a quem quer ser presbítero ou bispo, ministro ordenado nas igrejas. Celibato só o opcional, e o que não for assim é pecado. O celibato imposto por lei é pecado. É pecado. E esta igreja que mantém essa lei é uma igreja em estado de pecado, num país moribundo. Aqui nos trouxe o cristianismo. Aqui nos trouxe o cristianismo, que não tem nada de Jesus, é até o seu inimigo maior. Aqui nos trouxe o cristianismo. Temos de regressar a Jesus, redescobrir Jesus que não conhecemos, porque só nos é dado a conhecer um tal Cristo, ou Jesus Cristo, que tem tudo de mítico e nada de histórico. Quem conhece hoje o projeto político de Jesus, por causa do qual ele é assassinado, crucificado, tornado maldito? Quem conhece? Ninguém. Nem os padres, nem os bispos. O Papa dá a impressão de que sim, e anda lá a incomodar as hierarquias. Começo a gostar de ti, ó Francisco, meu irmão Francisco. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto, que muito